Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher na área para a nossa leitura de hoje. E aí, está engajado junto comigo? Vamos embora, vamos finalizar esse negócio? E hoje, agora que eu percebi, agora eu estou combinando com a Bíblia. Veja só, estou combinando. Hoje estou combinando com a capa da Bíblia. Realmente eu quero que você esteja nessa caminhada junto comigo, porque é importante nós lermos a Bíblia. A estatística mostra que a maioria das pessoas nem usa a Bíblia muito para a sua leitura. Acho que só o pastor ou o líder mesmo em alto grau tem que ler. Não, isso é para todo mundo. Então eu quero que você venha e faça parte disso. Outra coisa, eu tenho compartilhado uma tabela, vou colocar um cardzinho aqui em cima ou nesse lado, tanto faz, do vídeo que eu falo um pouquinho sobre uma tabela que eu uso para o entendimento do Antigo Testamento. Quando tiver outras tabelas, provavelmente daí eu trago aqui tabelas boas para ser compartilhadas e que estejam abertas para compartilhar. Isso eu quero trazer para vocês também e realmente trazer toda a ferramenta para um cristão na sua jornada e a sua caminhada de fé nessa terra aqui enquanto nós estamos vivos. Vai saber até quando, né? Então, vem junto comigo, eu vou deixar até um link aqui embaixo. Se não tiver o link, você acessa o card agora há pouco atrás e vá lá naquele vídeo que eu falo sobre essa tabela e explico um pouquinho da tabela. Beleza? Hoje nós estamos aí no nosso dia de 176. Eu quero que você venha com muita alegria, com muita ousadia. Vamos ler a palavra de Deus. Bora comigo! Bora lá, estamos aí na nossa leitura de dia 176. Se você não tem uma Bíblia que nem essa, você pode usar a tua, coloco na descrição aqui embaixo, segue lá, vamos lá. E você pode seguir a leitura junto comigo na tua Bíblia. Se você quiser rabiscar, arriscar, fique bem à vontade. Se você quiser comprar aqui, link, espero que esteja viável aqui. O link aqui embaixo para que você possa comprar a sua Bíblia, para que você possa ter essa jornada. Eu coloquei lá na Amazon, não ganho nada por causa disso, nada, nenhuma venda, não é realmente só para compartilhar com vocês, para que vocês também tenham essa ferramenta. Tá bom? Pegou lá a sua Bíblia? Vamos lá, 2 Reis 8, 1 a 9, 13. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levanta-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faz com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente. Eles anunciaram, dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus. Por meio dele, perguntou ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim, Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco.
Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: O seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar de sua doença. Eliseu lhe respondeu: Vá e diga ao rei que ele certamente vai sarar. Porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Azael e tanto lhe fitou os olhos que esse ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Azael perguntou: Por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: Porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar a espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Azael perguntou: Mas o que é este seu servo, esse cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: O Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Azael deixou Eliseu e voltou para junto do seu senhor. O rei que lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse a você? Azael respondeu: Ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou-o com água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Esses são os tipos de dados que ajudam exatamente a compor a linha do tempo. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que ele havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Por isso Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros de guerra, mas o povo de Jeorão fugiu para as suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Libna também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais na cidade de Davi. E Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. No 12º ano do reinado de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, rei de Israel, se chamava Atalia. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá a Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: Assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi a Ramote Gileade.
Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o senhor. Ao que Jeú perguntou: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Bassã, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos do seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem? Por que este louco veio falar com você? Ele respondeu: vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: é mentira. Por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, o puseram debaixo dele, sobre os degraus, tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei! E assim termina o Antigo Testamento de hoje. Atos 16, 40. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e as arrastaram para a praça, à presença de todas as autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unidas contra eles e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Será que a gente teria essa alegria se nós fôssemos perseguidos? Nós tivemos recentemente aí, dia 15, o culto da igreja perseguida. E isso me faz lembrar um pouquinho disso aqui. Existem muitas pessoas que estão sendo perseguidas e uma das igrejas que mais cresce é a igreja subterrânea lá da China, onde não há templo, não há nada, mas Deus está fazendo uma obra maravilhosa naquele lugar. E eu imagino isso aqui. E lá Deus opera de forma sobrenatural, com milagres, com maravilhas, e é o que eles estavam enfrentando hoje. De repente sobreveio, continuando, versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia se suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. E isso era uma das... um carcereiro, um soldado romano, que deixasse escapar alguém da prisão, ele era sentenciado basicamente à morte. Assim diz os estudos, né?
E aí ele ia se matar, né? Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Mensagem do Evangelho: creia no Senhor Jesus. E pregavam a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora, à noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas e dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Um soldado romano, um carcereiro. E nós nem sabemos o nome dele. Será legal? Nossa, isso vai ser muito legal, nós chegarmos no céu e vermos este homem, né? Se assim nós tivermos a graça, vermos esse homem, e aí vinha ao nosso entendimento. Eu imagino assim, que no tempo, quando nós formos restaurados e ganharmos um novo corpo, eu creio que todo o entendimento do Kairos, do Cronos, a eternidade, a linha do tempo não fará mais sentido para nós, porque nós estaremos além disso, né? A linha do tempo será algo fora das nossas mentes, será tudo incutido, né? Algo que nós não compreendemos hoje, será tudo colocado em nós, e aí nós enxergaremos: olha só, aquele homem, eu creio assim, aquele homem foi o carcereiro, e nós podemos conversar com ele. Eu creio que vai ser fantástico, não sabemos o nome, mas eu creio que isso será nos revelado na eternidade. E ele lavou as feridas, tal, e eles, com alegria, né, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando esses souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, nos animaram, depois partiram. E esse é um momento interessante, quando ele fala assim: como assim? Vocês nos açoitaram, fizeram tudo o que vocês queriam, porque a gente estava pregando uma mensagem da qual vocês não concordam, e aí vão deixar barato agora? Só porque descobriram que nós somos romanos? E ao que a gente estuda e a gente vê na palavra de Deus, e a história diz, relatos, cartas dizem que naquela época o judeu ele poderia se tornar qualquer pessoa poderia se tornar um membro, um romano, né, de cidadania. E muitos dos judeus, eles recebiam isso daí ou através de uma quantia muito grande, que você paga para você ter uma carta onde diz: eu sou um cidadão romano, ou era ganho por herança dos pais, que os pais tinham isso. Então Paulo aqui ele declara: como assim nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos? Então Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E ele não deixa barato, por isso que isso abre acesso para que ele suba, escalone até uma das maiores autoridades no Império Romano, onde ele foi usado para pregar o Evangelho. Nós vamos ver mais para frente, até agora fugiu o nome, Fênix,
Não. Bom, nós vamos lembrar mais para frente. Que ele, ouvindo a mensagem de Paulo, ele falou assim, ó. Por pouco, sim, por pouco, eu acredito em Cristo. Assim, faltou muito pouco para eu acreditar na sua mensagem. Então, assim, ele teve essa oportunidade e a cidadania romana de Paulo possibilitou ele a isso. Mas nossa, eu poderia falar sobre várias situações aqui na Bíblia, da qual nós começamos a entender. Por isso que eu digo, entenda a cultura judaica, ouça o que os judeus falam, principalmente os messiânicos falam sobre a Bíblia e como o entendimento deles clareia e eles entendem muitas coisas muito melhor do que nós aqui no extremo ocidente, porque o Oriente ele é bem diferente do que o Ocidente, né? A cultura. Beleza? Então, dito isso, Salmos 143, 1, 12. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão com aqueles que morreram há muito tempo. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti com terra sedenta. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia e por tua misericórdia acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Provérbios 17, 26. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. E assim terminamos a nossa leitura de 176. Quero dizer que está sendo muito bom para mim. Eu creio que a leitura ajuda bastante em voz alta, ajuda bastante na dicção, por isso esse é um dos motivos também que eu estou fazendo. Eu imagino lá no começo ali, quando eu comecei a ler a Bíblia, até você engrenar nisso, vai um tempo. No começo eu acho que gaguejava, falhava bastante, eu também estava me acostumando com óculos, leitura, luz e tal. Mas assim, conforme o tempo vai indo, você vai se aprimorando. E isso é muito importante, ajuda também a memorizar muito melhor. Então eu desafio você, faça também isso em casa, depois que você fizer essa caminhada junto comigo. Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, faça valer esse vídeo para as pessoas, que elas sejam inspiradas a ler a Bíblia todos os dias, porque aqui está tudo o que você precisa. Assista aquele vídeo que eu mostro a tabela e lá está o link, em alguns vídeos está o link para você baixar essa tabela, para que você possa usá-la como ferramenta na sua jornada de leitura, principalmente entendendo o Antigo Testamento. Deus abençoe, aguardo vocês para a nossa leitura de amanhã.